Oi, tudo bem? Aqui é o Márcio do Cuide Se Cuide. E ontem eu assisti um filme que chama Clique, que ele é feito com o Adam Sandler, não sei se vocês conhecem. Se não conhece, vale a pena dar uma procurada e assistir. Que conta a história de um rapaz, um arquiteto famoso, que era bem conceituado. E ele tinha uma família com 2 filhos, um menino e uma menina, era casado. E era uma pessoa que estava o tempo todo focada na profissão, sempre trabalhando até tarde, levava trabalho para casa e deixava de dar atenção para os filhos e para a esposa. Depois de um certo momento, ele recebeu de uma pessoa estranha, ele foi buscar um controle remoto universal e ele ganhou um controle que era um controle muito especial. É um controle que ele poderia mudar as situações do dia a dia dele, da vida dele, com esse controle. Então ele podia pular partes chatas, ele podia mudar um capítulo da sua vida, ele podia pausar, aumentar o volume, reduzir. Ou seja, era um controle que dava uma alusão que ele poderia mudar qualquer coisa na vida dele e pular aqueles momentos que ele não gostaria de viver. O que aconteceu? Ele começou a usar esse controle e começou a pular todos os episódios da vida dele que eram muito chatos ou que incomodavam ele de alguma forma. Uma gripe, por exemplo, uma doença, um momento que tinha que fazer lição de casa com o filho, ou uma discussão com a esposa. E o que aconteceu? Esse controle, ele tinha uma função que toda vez que você pulava um episódio, ele automaticamente pulava todos os outros episódios similares a esse. Com o passar do tempo, ele começou a pular, por exemplo, uma gripe, uma doença. Aí ele pulou uma lição de casa que ele fez com o filho. Aí ele pulou uma discussão que ele teve com a esposa. Depois isso começou a se automatizar. O que aconteceu? Quando ele percebeu, ele já estava velho, ele tinha mais de 60 anos, ele estava gordo, ele estava enorme e ele não viu a vida passar. E quando ele começou a olhar para trás, ele começou a olhar naquele controle e falou assim, nossa, o que aconteceu? Por que tudo passou tão rápido? Aí ele começou a perder alguns momentos da vida dele que eram muito importantes. Por exemplo, quando o filho se formou na faculdade, quando o pai dele faleceu. Então ele se arrependeu muito porque ele começou a pular alguns momentos que nada mais é que parte do trajeto da vida dele. E o interessante é que esse filme, eu parei para pensar e refletir sobre esse filme, eu falei, caramba, quantas pessoas ou quantas vezes a gente mesmo não começa a pular capítulos da nossa história, a viver no piloto automático, né? E é interessante porque o controle remoto, ele é apenas uma alusão, é apenas uma metáfora sobre o que a gente faz na nossa vida real. Quantas vezes você não se pegou pulando um capítulo da sua vida, ou colocando lá no piloto automático? Um momento que você tem que fazer uma coisa que é muito chata, alguma coisa que incomoda, alguma coisa que é, sei lá, uma coisa que é meio incômoda para você e para as outras pessoas. Às vezes uma discussão com um parente, às vezes um episódio que você tem que fazer algo que não é legal, que você não goste. O que eu tô tentando dizer aqui com essa questão do controle remoto é que, assim, você é o dono do controle remoto da sua vida. Você tem que fazer aquilo que é de sua responsabilidade. Tudo que nós passamos na nossa vida é resultado do que a gente faz, é resultado do que a gente escolhe para a nossa vida. E a gente não pode pular esses episódios, né? Então, o motivo pelo qual eu estou falando toda essa metáfora do controle remoto é para a gente acordar e começar a viver mais o presente. Esteja presente para o seu dia a dia. Comece a viver o seu dia a dia, mesmo que seja uma coisa que seja incômoda. Algumas coisas, por exemplo, você já brigou com algum parente, com algum amigo e você não o vê há muito tempo. Qual a sensação que você tem em relação a isso? Vale a pena você ficar distante dessa pessoa? E se um dia essa pessoa vier a partir e você não vai poder falar para ele o quanto você gostava dele, quantos momentos bons vocês viveram juntos? Essa ideia do controle remoto é muito interessante porque a gente tem que começar a viver o nosso presente e entender que a vida não é um destino, e sim uma jornada. A ideia é, vamos começar a trabalhar melhor o nosso presente, reatar nossas velhas amizades. Ligue para os seus pais, ligue para alguém que você ama, para dizer o quanto você ama essa pessoa. Você vai perceber como isso faz você se sentir melhor. E como o dia a dia, mesmo que sendo incômodo, mesmo que você tenha um problema, ele vale a pena ser vivido. Viva esse dia a dia como se fosse o único. Porque você não sabe o que vai ser o amanhã. E eu sei que é muito difícil, mas quando você começa a viver o dia a dia, e entender que mesmo que você está no seu trabalho, fazendo o que você não gosta, fala assim, poxa, eu estou aqui por algum motivo, eu estou aqui para me desenvolver, eu estou aqui para crescer, eu tenho que passar por essa aprovação, porque foi algo que eu escolhi. Viva o dia a dia como se fosse o único. Repito porque é muito importante. Quando passar
5, 10, 15 anos, você vai parar e pensar assim, poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito coisas diferentes. Então, quanto mais presente você tiver para o seu dia a dia, mais as coisas vão acontecer ao seu redor, mais percepção você vai ter sobre o seu redor. E você começa a tomar decisões mais importantes na sua vida. E não deixar no automático, como foi o caso do Adam Sandler no filme Clique. Se você não assistiu esse filme ainda, assista, vale muito a pena, porque você começa a perceber que você fala assim, nossa, ele perdeu praticamente a vida inteira dele. Não vou contar o final do filme, senão estraga, então eu peço para que você assista e depois me comenta. Fala para mim o que você achou do filme, aonde você se encaixou nesse filme, onde você viu uma situação real com você que é similar ao que está acontecendo nesse filme. Porque eu me conectei muito, eu percebi, falei, nossa, porque eu tenho a Bia e a Gigi, né, são as nossas meninas, e às vezes eu falo assim, poxa, eu não quero fazer lição de casa com ela agora, eu quero assistir um filme, ou eu quero ler um livro, eu quero fazer outra coisa. Eu comecei a perceber, falei assim, poxa, mas isso é muito importante para ela, vale a pena, participe desse momento. O sorriso de uma criança, a recompensa que vem por trás disso é muito legal, é muito importante. Então é isso, se valorize, viva o dia a dia, dê a importância que esse dia é necessário para a sua vida. De novo, a vida não é um destino, e sim uma jornada. Viva cada dia como se fosse único. E se você conhece alguém que gostou, que é importante esse vídeo, que você acha que pode ser muito importante, encaminha para essa pessoa. E não esqueça, assista o filme, comente aqui embaixo e me diga o que você achou do filme e como você se encaixa nesse filme. Vamos fazer uma comunidade, vamos trocar ideias, que eu acho que é muito importante a gente se comunicar e conversar para poder aprender com o próximo também. Esse é o objetivo do Cuide Se Cuide. A gente quer cuidar de vocês para que vocês possam cuidar do próximo. E fazer uma rede de amor com muitas pessoas para que elas possam se cuidar também. Tá legal? Se você curtiu o vídeo, por favor, compartilhe. Ou se não, bota um curtir aqui, comente, participe do Cuide Se Cuide. Um abraço.